Boa noite, turma. Terça-feira, dia 7 de abril, 0h28. Só agora que eu tive uma trégua, né? Final de semana intenso e uma trégua agora com os meninos para falar um pouquinho dos direitos trabalhistas nesse estado de calamidade, nessa ocorrência de força maior. Eu vou falar separadamente das medidas provisórias, tá? 927 e 936, ambas de 2020. Eu vou começar pela medida provisória 927, para não ficarem dois vídeos muito longos. Bem, essa medida provisória 927 é de 22 de março, tá? E ela trata de alguns direitos trabalhistas decorrentes desse estado de calamidade. Bem, o primeiro direito trabalhista é a questão do teletrabalho. Bem, o teletrabalho ele já está previsto na CLT no artigo 6º e no artigo e no artigo 75, que veio com a reforma, na verdade, artigo 75A, tá bom? É o trabalho realizado em casa pelos meios tecnológicos, home office, ok? Pode ser um engenheiro, pode ser um trabalhador de RH, pode ser um advogado, tudo que for possível. E o que a medida provisória traz de diferente da CLT? Algumas coisinhas. A mais importante é a questão do prazo. Estou lendo o artigo 4º da medida provisória. Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância, e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração do contrato individual do trabalho. Para fins do disposto nessa MP, considera-se teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, prestação de serviços preponderantemente ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e da comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo aplicável ao disposto no artigo 62. Esse artigo 62 da CLT fala do trabalho externo, questão de horas extras, etc. A alteração do que trata o caput será notificado ao empregado com antecedência de no mínimo 48 horas. Aqui nós temos uma diferença interessante. Na verdade, essa MP 927, tudo é prazo de 48 horas, né? Mas enfim, lá no artigo do teletrabalho, artigo 75B, considera-se teletrabalho a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não se constitui como trabalho externo. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de trabalho. A prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes. Perceba, fora de um estado de calamidade, é preciso mútuo acordo entre as partes para alterar um trabalho presencial para um teletrabalho, diferente de uma contratação inicial já para o regime teletrabalho. O poder diretivo do empregador na admissão é uma coisa, agora o poder diretivo do empregador para alterar o regime de trabalho, inalterabilidade contratual impede, alteração contratual é outra coisa. Fora de um regime de calamidade, a alteração do regime presencial para o teletrabalho exige mútuo acordo. Já no estado de calamidade, dentro da ideia de pandemia, etc., é diferente. Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, eu estou lendo a MP 927, artigo 4º. Poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho. São duas diferenças bem significativas. É uma diferença bem significativa. Enfim,
Parágrafo 2º do artigo 75C. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínima de 15 dias, tá? Com o correspondente registro em aditivo contratual. Aqui no regime normal da CLT, e eu com esse negócio tô sempre arrumando isso aqui, enfim, no regime normal da CLT é um prazo de transição de 15 dias. Na medida provisória, o prazo é de 48 horas. Bem, seguindo a questão aqui do teletrabalho. Artigo 75D, fora do regime de calamidade. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato, ou seja, no contrato na hora de admitir ou durante a transição do trabalho presencial para o trabalho remoto, vão ser negociadas. As utilidades mencionadas no caput desse artigo não integram remuneração, não tem natureza remuneratória em investimento, mesmo que venha do empregador em equipamentos para o empregado realizar esse teletrabalho. Enfim, o empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto a precauções relativas a acidente de trabalho. O empregador deve também emitir um termo de responsabilidade para o empregado assinar, de que ele vai tomar as devidas precauções. Na MP, na hipótese do empregado não possuir equipamentos tecnológicos e infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho, do trabalho remoto ou do trabalho à distância, o empregador poderá fornecer os equipamentos em regime de comodato e pagar por serviços de infraestrutura, como internet, por exemplo. O empregador pode pagar a internet, que não caracterizarão verba de natureza salarial. Então, o empregador pode emprestar o notebook e pagar por uma internet ou por uma internet de melhor qualidade, que não caracteriza natureza salarial. Bem, na impossibilidade de oferecimento do regime de comodato que trata o inciso 1, de emprestar um computador, enfim, do teletrabalho não é possível de ser realizado, o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador. O empregado vai ficar em casa à disposição do empregador. Ou você institui o teletrabalho ou o empregado vai ficar à sua disposição. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada normal de trabalho do empregado não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou escrito. O empregado, para aprimorar o trabalho, faz pesquisa, usa aplicativos fora daquela jornada pactuada para o teletrabalho, não é tempo à disposição, não é sobreaviso, não é prontidão. Fica permitida a adoção de regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância para estagiários, que é um vínculo de trabalho diferente da CLT, e para os aprendizes, que é um contrato de vínculo empregatício com algumas peculiaridades, mas de vínculo empregatício. Estagiário é sem vínculo e aprendiz é com vínculo. Bem, vou voltar no artigo 4º da MP 927. Durante o estado de calamidade pública que se refere ao artigo 1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de teletrabalho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto e outro tipo de trabalho à distância. Trabalho remoto e outro tipo de trabalho à distância. Percebam que a MP considera teletrabalho o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância. Quando nós vamos para a CLT, artigo 75B, considera-se teletrabalho a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividade específica que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. Por exemplo, o empregador é um advogado, empregado de uma empresa ou empregado de um escritório grande, ele faz teletrabalho em casa, porque os processos são digitais, mas uma vez por semana ele comparece a reuniões, não descaracteriza o teletrabalho.
A prestação de serviço da modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente, etc. E por aí vai, ok? A prestação de regimes de teletrabalho tem previsão na CLT, artigos 9º, artigo 75A ao 75E, e está na medida provisória do artigo 927, medida provisória 927, do artigo 4º ao artigo 5º. As principais diferenças são o prazo para a adequação do regime presencial para o regime de teletrabalho. Na medida provisória são 48 horas, um estado regular, sem estado de calamidade, são 15 dias. Para haver essa alteração contratual num estado regular, sem calamidade, é preciso um comum acordo. Em estado de calamidade, o empregador pode determinar, ok? Agora, na contratação, quando você já contrata para o teletrabalho, aí tanto no regime de calamidade quanto no regime normal de situação sem ser de calamidade, o empregador pode contratar direto para o teletrabalho. Bem, como esse vídeo já está em 11 minutos, eu vou parar aqui. Eu vou essa medida provisória passo a passo, tá bom? Eu paro aqui no teletrabalho. Dê um like, compartilhe e inscreva-se no canal.